Estamos aqui mais uma vez, agora a nossa terceira aula de antropologia. Na aula passada nós falamos sobre a formação do homem, falamos sobre os 4 rios do Éden, essa dimensão gloriosa do homem. Nós estamos só trazendo aqui algumas questões, estaremos nos aprofundando em níveis mais avançados, mas só para que você tenha esse básico, tá ok? Então nós vamos prosseguir com o nosso estudo. Aqui nesta noite, nesta oportunidade, vamos dar sequência aí à nossa aula de antropologia. Bom, nós já fizemos, você já participou da aula de angelologia, você já passou por esta matéria acadêmica de angelologia. E dentro da angelologia, nós vimos que os anjos, eles possuem uma natureza espiritual, né? Então, que eles possuem a natureza espiritual. Então, nós temos aqui os anjos, ó. Anjos que são de natureza espiritual. Ok? Natureza espiritual. Vamos colocar aqui certinho. Tô ruim, de vez em quando eu sempre escrevo um pouco errado, né? Vamos lá. De novo. Oh, meu Deus. Ao vivo é fogo, né? Espiritual, ó, espiritual. Então, os anjos, eles são seres espirituais que possuem personalidade. Então, eles possuem só uma parte imaterial. Então, eles são, ó, os anjos são seres espirituais que possuem personalidade. Ó, colocar pessoa, né? Mas é mais fácil. Muito grande, então. São seres espirituais que são pessoa, né? A alma, né? No caso, a alma. Então, a pessoa dos seres angelicais, eles não possuem corpo físico. Então, a essência deles é espírito. Então, eles não estão presos ao Cronos, né? Não estão limitados a este nível, essa medida de tempo que nós estamos aqui na Terra. Por eles serem espíritos, eles são formados de uma composição imaterial, ou seja, imaterial. Eles transcendem o material, não estão ligados à lei da física, à lei do físico. Então, eles são, podemos dizer que são imortais, eles são eternos, né? Eles não possuem corpo físico e a personalidade deles está na sede da alma. Então, a alma é a sede da personalidade deles. Ok? Então, os anjos possuem personalidade. Você já aprendeu isso na matéria de angelologia. Mas, dentro desta matéria de antropologia, principalmente antropologia bíblica, nós vimos na nossa aula de introdução, na nossa primeira aula, que Deus ele forma o homem do pó da terra e depois assopra em suas narinas o fôlego de vida. Então, o homem, ele é formado de 2 características, né? Ele é composto de 2 características aí. Então, o homem, ele é composto, ó, vamos colocar aqui, né? Por aqui. Homem. É claro, quero deixar bem claro que quando estou me referindo ao homem, também estou me referindo à mulher, tá bom? O homem, a mulher está inculta nessa inferência. Então, ó, Deus cria o homem e ele se utiliza-se da primeira matéria, que é o barro. Então, o homem ele é formado do material, ó, material, e tirar isso aqui daqui, que senão
confundir. Então, a natureza, né? A natureza dos anjos é formado só do imaterial, porque o anjo é só espírito. Mas o homem, a natureza humana, ela é formada primeiro do material. E nós temos aqui, então, o barro. É o primeiro elemento, que é o barro. Você já viu isso, tá? O barro. E depois vem o segundo elemento, que é o elemento imaterial. Ó, aí temos aqui o segundo elemento, que é o elemento imaterial. Que é o segundo elemento usado por Deus, que foi o sopro. É isso? Sopro representa o espírito. Então nós temos aqui o barro e temos o sopro, o espírito. Por aqui, natureza do homem. Então nós temos aqui a natureza do homem, ok? Primeiro, a natureza do homem é composta pelo material e pelo imaterial, ou seja, pelo físico e pelo espiritual. Então, a primeira matéria usada por Deus foi o barro, onde Deus formou o homem do pó da terra, tá? Aqui é o pó da terra, o barro. Então temos aqui o primeiro elemento, que é o elemento matéria, físico, pó da terra. E temos o segundo, que é o sopro, o espírito. É o sopro de Deus que representa o espírito. Na junção, na união, na conexão deste pó da terra, deste molde, né? Desta imagem, que aqui é a imagem, e aqui semelhança. Vamos pôr assim para você entender. Então, nessa união da imagem com a semelhança, que é a essência de Deus através do Espírito, deu origem ao terceiro elemento. Ó, surgiu aqui o terceiro elemento, que é a alma. Alma. E o homem se tornou uma alma vivente. E aí, tudo bem? Então nós temos aqui, tá? Temos aqui o verdadeiro eu. Então aqui surgiu você. Aqui surgiu a sua pessoa. Aqui surgiu a sua pessoa. Então você foi criado por Deus. O homem, a humanidade, a natureza humana, ela é criada por Deus da união do barro, o pó da terra, feito como imagem de Yahweh, e a união do sopro, deste algo divino que veio de Deus. E a união dos dois, o poder criador de Deus, com a matéria física, criou-se a alma. A alma que é o seu verdadeiro eu. Nós somos uma alma vivente. Tá? Somos uma alma vivente. Então nós temos aí a alma, temos aqui a alma como a sede de nossas emoções. Então a alma aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. A alma é a sede, casa, morada. Tá? Tô pondo assim para você entender. A alma
Ó, a alma está aqui, tá? A alma aqui, ó, seu verdadeiro eu, é a sede, casa, morada. O que está na alma? Bom, primeiro a personalidade. Ela é a sede, ó. Personalidade. Tá? Vamos colocar aqui, ó. O ISV. O I, o S e o V. Então, a alma é a sede, casa, morada do seu verdadeiro eu, da sua essência, daquilo que você é. Então, na sua alma, a sua alma é a sede do seu intelecto, do seu sentimento e da sua vontade. Ok? Então, temos aí a personalidade. Também a alma é a sede do seu caráter. Ó, vamos colocar aqui. Caráter. E ouve, pratica. Vou colocar assim. Sede do seu caráter. Então, o seu caráter, ele está na sua alma. O caráter é a sua marca que fica. Depois nós vamos falar melhor sobre isso. Estou só dando essa introdução para lá mais na frente, nas próximas aulas, você entender essas colocações. Então, temos aí a parte material, a parte imaterial, o barro e o espírito, o sopro, que deu origem à alma. A alma é a sede, a casa, a morada da sua personalidade, do seu caráter e dos seus temperamentos. Ó, temperamentos. Não se preocupe, nós vamos falar de tudo isso aqui. Ó, tá aí. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então temos aqui os temperamentos, tá? Mais para frente nós vamos estudar isso aqui um por um, fica tranquilo. Dentro desta matéria de antropologia nós vamos ver isso aqui. Então vai anotando aí, fazendo as suas anotações. Então temos aí a natureza dos anjos é diferente da natureza humana. Então nós estamos limitados aqui, ó. Estamos limitados ao cromos. Cromos. Uma palavra grega para definir aqui o tempo terreno. Tempo terreno. Para ficar bem mais fácil para você entender. Então, nós estamos ligados ao cromos, tempo terreno, porque nós fomos feitos do pó da terra e nós temos esta parte material, essa parte física na nossa natureza. Nós não podemos viver sem a nossa parte física aqui na terra. Quando alguém morre ou sofre danos na sua parte física, ele corre o risco de perecer, tá? Então, vamos entender aí. Então, esta é a natureza do homem, Tem uma parte material e uma parte imaterial. A parte material é o barro, o pó da terra, que foi moldado por Deus. Temos aqui a essência de Deus, que é o sopro, que é o espírito, que Deus nos deu, que Deus assoprou nas narinas de Adão. Temos o sopro. A união do sopro com o pó deu origem à terceira característica, ou a terceira, podemos dizer, natureza, né? Que é a alma. Então, essa alma passou a existir na união do barro com o espírito de vida. Então, o barro e o espírito de vida que procede de Deus deu origem à alma vivente e você se tornou uma alma vivente. É bom você decorar isso, ter isso em mente, porque até o final desta matéria nós vamos tratar de alguns assuntos como clonagem humana, vamos tratar de alguns assuntos no aspecto da ciência
e quando você compreende isso aqui, vai ficar melhor a compreensão desta área. Então, na alma está a sua personalidade, o seu caráter e os seus temperamentos. Tá? Anota aí. Personalidade. A personalidade, tá? É Yahweh, ele muda, tá? Yahweh muda a personalidade. A presença de Yahweh, ele vai moldar, transformar a sua personalidade. Caráter. A presença de Yahweh vai mudar, transformar, converter o seu caráter. Então, todos têm personalidade, tá? O homem, ele já nasce com a personalidade e ela só vai aflorando. Sobre o caráter, ninguém nasce com caráter bom ou caráter mau. O caráter, ele é formado no indivíduo. Então, esse caráter, ninguém nasce com um caráter pré-definido. Por exemplo, uma criança nasceu, ela não tem um caráter mau ou caráter bom, ela tem um caráter neutro. O seu caráter, a marca que fica, ela vai ser formada nesta criança. Como que é formado o caráter? Ora, pelo que ela ouve, pelo que ela vê, pelo que ela ouve, pelo que ela pratica, vai ser formado o caráter. E aí temos os temperamentos, tá? Os temperamentos, Yahweh, vamos por aqui, ó. Yahweh, ó, não muda. Não muda, tá ok? Yahweh não muda, não tira, não transforma o temperamento de ninguém, tá? Yahweh, ele dá o controle. Então, enquanto nós vivemos aqui nesta terra, o nosso temperamento, ele é herdado, é genético. E o nosso temperamento, Deus não muda. Às vezes tem irmã que está orando a Deus, Deus, muda o temperamento do meu marido, tira esse temperamento ruim, põe um temperamento bom. E isso não é verdade, não vai acontecer. Tem gente que está orando para Deus mudar o temperamento do marido e isso não irá acontecer. Deus, através do Espírito Santo, que hoje habita em nós, que é a presença de Yahweh, ele dá o controle. Então, ele controla o seu temperamento. O seu temperamento passa a ser controlado pelo próprio Yahweh. Nós vamos tratar disso também dentro desta matéria nas próximas aulas. Então, vai anotando aí, tá? Personalidade, caráter, temperamento. Temos aqui, então, a natureza do homem. Parte material, parte imaterial. A união do material com o imaterial deu origem à alma, o seu verdadeiro eu. Você é uma alma vivente. E o eu é a sede das suas emoções, é a sede da sua essência. Então, a sua essência, isso aqui tudo faz parte da sua essência. Sua personalidade, seu caráter e seu temperamento. O PCT, não é partido não, tá? Ó. Ok? Ó. Personalidade, caráter e temperamento fazem parte da sua alma, daquilo que você realmente é. E é isso que Deus quer mudar na sua vida. Então, perceba, meu irmão, que nós somos uma alma vivente. E como alma vivente, nós nos utilizamos do material para ter uma vida física, ó. E do lado e do imaterial para ter uma vida espiritual, ó. Ok? Então você se utiliza do material do seu corpo
para ter uma vida física. Nós estamos vivendo aqui nesta terra, mesmo não sendo daqui, nós não pertencemos aqui, somos resgatados, né? O nosso final não é ficar aqui eternamente, o nosso alvo é Cristo e a nossa morada é os céus. Porém, nós, enquanto estamos vivos, utilizamos da nossa vida física. Então, o nosso corpo, o nosso barro, corpo, utilizamos. Então, você se utiliza do corpo para ter uma vida física. É muito importante nós entendermos isso. Nós somos uma alma vivente e este corpo é só o receptáculo da minha alma. Esse corpo é a sede do meu verdadeiro eu. O meu verdadeiro eu está no interior deste corpo físico. E por isso que Deus não olha o exterior, mas Ele olha o interior, né? O coração contrito. Então, nós olhamos o exterior, tentamos analisar uma pessoa pelo modo de se vestir, pelo modo de falar, porém, o nosso Yahweh, ele é espírito, ele é a essência de tudo que existe e ele não está preocupado com o físico, ele olha a nossa alma, ele vai no âmago da nossa alma. Lembra da palavra de Deus? E a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, capaz de discernir pensamentos e os desejos do coração. Então Deus, ele olha o nosso interior, tá? Por isso que Deus quer trabalhar aqui. Deus não quer trabalhar no seu exterior. O seu exterior já foi moldado. Você tem a imagem de Deus porque fomos criados à imagem de Deus. Mas o nosso interior se corrompeu e essa corrupção se alastrou para a nossa vida física e se alastrou para a nossa vida espiritual. Então, é bom nós entendermos isso. Você se utiliza do seu corpo para ter uma vida física e se utiliza do espírito para ter uma vida espiritual. Utiliza do espírito para ter uma vida espiritual. E o seu verdadeiro eu controla tanto o seu corpo como o seu espírito. Já viu aquela passagem bíblica? O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ele está se referindo a esse espírito. É sujeito à sua decisão, à sua vontade, ao seu intelecto, ao seu sentimento. É sujeito ao que você vê, ao que você ouve, ao que você pratica, ao seu caráter. O seu espírito é sujeito aos seus temperamentos, o seu corpo também é sujeito à sua vontade. Então, perceba que toda a sua personalidade, caráter e temperamento está na tua alma, e a sua alma coordena tanto a sua vida física como a sua vida espiritual. É muito bom você entender isso aí. Para que eu preciso buscar a Deus? Para que eu preciso? Porque com o pecado, a vida física se transformou em morte física. E a vida espiritual se transformou em morte espiritual. Então, essa vida mudou para a morte. Consequentemente, a sua alma está dirigindo um corpo que está morrendo e a sua alma está dirigindo um espírito que não tem comunhão com Deus. Então, a sua alma encontra-se num vazio onde ela precisa de uma conexão com algo maior. Por isso que muitas almas, nós temos o desejo de entender os mistérios espirituais, de entender essa dimensão que nós não compreendemos, e aí nos pegamos em muitas questões, em muitas perguntas. Será que há vida após a morte? Será que eu vou viver? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? E quando eu fechar os olhos, quando meu coração parar de bater? Então o mundo, o ser humano é rodeado por essas questões, porque há um desejo nesta alma de voltar a ter essa conexão espiritual com Deus que ela perdeu por causa do pecado.
participe das nossas aulas, procure aí na nossa playlist Ramar Teologia, que é a doutrina do pecado, e nós vamos falar algumas questões sobre isso aqui. Então nós temos aqui a vida física e vida espiritual. Tudo bem? Tá? Então nós, para falarmos disso aqui, eu vou apagar, você já marcou aí. Então você é uma alma vivente e se utiliza do seu corpo físico para ter uma vida física. Você é uma alma vivente que se utiliza do seu espírito para ter uma vida espiritual. Então nós somos diferentes dos seres angelicais, somos diferentes dos anjos e, consequentemente, também diferente dos animais. Depois nós vamos falar sobre isso. Então perceba que para nós falarmos da natureza humana, nós temos que falar acerca de 3 escolas teológicas, né? Nós temos que falar sobre isso. Existem alguns teólogos que são considerados monistas. Vamos por aqui. Ó. Monistas. São os monistas. Os monistas, eles sustentam o princípio unificado da natureza humana. Então, a natureza humana ela é unificada, ou seja, ela é uma unidade indivisível e radical. Não tem divisão dentro da natureza humana. Então, a natureza ela é indivisível. E aí eles entram em choques com várias passagens bíblicas que vai falar sobre a alma, vai falar sobre o espírito. Então, os monistas, eles veem a natureza humana como um algo só, uma coisa única, né? Um ser único. Um ser único. Negócio de alma, espírito, não, é agora, é o que você vive, então tem essa visão dos monistas, tá? Então, dos monistas, é uma coisa só. Natureza humana, né? O homem e sua natureza. Uma única coisa, né? É único. Um pouquinho único. Tá? Não tem divisões. Não tem divisões. Então, o monista, tá bom? Não tem divisão. O homem é o que você vê. A natureza humana é o que se vê. Psique é mente. Aqui na mente, psique é o que se vê. Tem vida após morte? Não, não tem vida após morte. Morreu, acabou. Pronto, não divide, esse negócio de alma vai para o inferno, não, espírito, não tem. Vida, mundo espiritual, isso é balela. Então, os monistas. Né? Os monistas. Mas temos também aí os dicotomistas. Vamos por aqui. Dicotomistas. Os dicotomistas. Os dicotomistas, eles comparam o homem como uma casa de 2 andares. Tá? Então, os dicotomistas, eles comparam o homem, com 2 partes. 2 partes. O material e o imaterial. Então, o homem ele é composto de 2 partes. A parte material, que seria a parte física, e a parte imaterial. Parte imaterial. E possui 2 janelas. 2 janelas. Como um edifício com 2 janelas. A janela da alma
a janela da alma e a janela do espírito. Janela da alma e a janela do espírito. A janela da alma, tá? A janela da alma, ela contempla o mundo físico. Então, que com a janela da alma nós contemplamos o mundo físico. Com a janela da alma nós contemplamos o mundo físico. Com a janela do espírito nós contemplamos o mundo espiritual. Ok? Então, esses são os dicotomistas. Tá bom? Eles assemelham a vida do homem aos animais. Eles assemelham a vida do homem à vida dos animais. Sendo que o homem é superior. O espírito é só um aspecto da alma. Então, esse espírito, o espírito é só um aspecto da alma. Então, que não é divisível, que não é outra parte. A alma e o espírito é uma coisa só. Ó. A alma e o espírito é uma coisa só. Elas são imateriais e ela é uma essência só. E aí temos, então, aqui a parte material, o corpo físico, que é para poder viver no mundo físico. Então, esses são os dicotomistas, tá? Dicotomistas acreditam que a natureza humana ela é dividida em duas partes, a parte material e a parte imaterial, e a alma e o espírito não se dividem. Aonde a alma vai, o espírito está junto, e o espírito é só uma característica da alma, é só vamos dizer aí, um aspecto dessa alma, é apenas um aspecto da alma, então que eles não se dividem. Então eles comparam o homem a uma casa de 2 andares, a parte material representada pelo corpo e a parte imaterial pela alma, representada pela alma, e o espírito é um aspecto desta alma. Então, o espírito é a alma olhando para o mundo espiritual. E a alma, ela olha para o mundo físico. Então, é uma casa de 2 andares que tem 2 janelas. Uma janela olha para o mundo físico e a outra janela olha para o mundo espiritual. Então, esses são os dicotomistas. Okay? Mas tem também os tricotomistas. Ó. Tricotomistas. Isso aqui é fácil de você entender, porque o próprio nome já dá a entender estas visões. Então, a visão monista é que o ser humano é uma única coisa, não se divide, tá? É um único ser indivisível. Os dicotomistas, o homem se divide em 2 partes, material e imaterial. A alma e o espírito é a mesma coisa, não se dividem. Elas são a mesma tal e que o espírito é apenas um aspecto da alma. Então a alma olha para o mundo físico e o espírito olha para o mundo espiritual. Então como se fosse 2 janelas dentro da parte imaterial do homem. Tá? Mas os tricotomistas já têm uma visão diferente. Eles já atribuem ao homem 3 partes. Os tricotomistas já atribuem ao homem 3 partes. Então nós temos aqui a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Então, eles atribuem ao homem 3 partes. Quais as partes? Corpo, vamos pôr aqui um Czinho, corpo, alma e espírito. Sendo que o corpo é o material, que é o físico, e o espírito. E a alma, o imaterial. Tá? Então, que a parte material do homem é o corpo.
E a parte imaterial do homem está dividido em duas partes distintas, que o lado imaterial do homem não é duas janelas, duas partes distintas, que a alma é distinta do espírito, tá? Então essa é a visão dos tricotomistas, que analisam o homem em três partes, enquanto os dicotomistas analisam o homem em duas partes. Veja bem, não há heresia nem nos dicotomistas e nem para os tricotomistas. Aqui não tem heresia, todos os dois têm o seu ponto de vista e os dois pontos são aceitos, né? Esses dois pontos, essas duas visões são aceitas nos estudos. Nós estamos mostrando para você essas duas visões que você vai encontrar. Nós vamos estudar isso mais profundamente nos níveis de médio bacharel, onde vamos analisar todos os pontos, porém, os monistas já saem da questão de comprovação bíblica ou até mesmo de entendimento. Aqui já foge. Então, isso aqui não é caminho, tá? Os monistas não é um caminho a ser seguido. Porém, os dicotomistas e os tricotomistas merecem uma atenção melhor e já é um caminho a ser seguido no futuro. Mas nós, a nossa faculdade, nós permanecemos nessa interpretação dos tricotomistas, achando e vendo como uma melhor interpretação para o que nós vemos segundo a palavra de Deus. Então, nós ficamos com a visão dos tricotomistas. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tá? O que diz lá? Vamos dar uma lida? Pega aí a sua Bíblia. Vamos ler aí 1 Tessalonicenses. Vamos achar aqui essa Bíblia. 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O texto sagrado diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Completamente. Em todo vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, há uma expressão nesta palavra, nesta carta do apóstolo Paulo, onde ele faz menção que o nosso espírito, alma e corpo seja santificado para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele faz menção do espírito, alma e corpo. E nós vemos isso na formação que nós vimos, o barro, o sopro e aí o surgimento da alma vivente. Então nós fazemos, no caso, essa interpretação tricotômica, né? Essa interpretação tricotômica. Tricotomia é simplesmente uma palavra para definir que é em três partes. Simplesmente isso. Então nós temos aqui a parte imaterial, formada por alma e espírito, e a material pelo corpo. Então nós temos espírito, alma e corpo. Tessalonicenses 5:23. Que o vosso Deus vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo se tornem irrepreensíveis, né? Fiquem plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós interpretamos desta maneira. Os dicotomistas dizem que a alma não se divide do espírito, que o espírito é só um aspecto da alma. E existe também passagens bíblicas que vão comprovar essa visão. Então, esta visão, irmãos, quero deixar bem claro, que a visão dos dicotomistas, ela não é herética,
Tá? Não é uma visão herética, não, senhor. É uma visão que também está pautada dentro e merece aí uma observação melhor no futuro. Nós vamos ver isso. E a visão tricotomista também não é herética, merece também uma atenção melhor. A visão tricotomista, nós não vemos a alma e o espírito como uma essência indivisível, tá? Nós não vemos como indivisível, porque lá em Hebreus 4:12, o que diz lá? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos dar uma lida lá? Olha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Olha aí. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, e ela penetra até ao ponto, de dividir a alma e o espírito. Então, a palavra de Deus faz isso aqui, divide a alma e o espírito. Então, se ela divide, se ela vai até o ponto, então há uma divisão. É isso que nós vemos dentro da tricotomia. Então, há uma divisão, tá ok? Só para deixar aí mais claro dessa compreensão dessa divisão. Então, temos aí 1 Tessalonicenses, mais para frente nós vamos nos aprofundar nesta área. Então, não se preocupe, porque nós não temos tempo suficiente, porque, como os irmãos sabem, nesse nosso curso básico, nós estamos sintetizando. Então, não podemos fazer análise de um ou para outro neste momento, mas deixamos bem claro que a visão dicotomista é plausível, a tricotomista é plausível, a que não é plausível é os monistas. A monista não é muito plausível. Então, ou você se aprofunde mais nessa visão e se aprofunde também nessa visão. No médio bacharel, nós abordaremos aí, sim, essas questões e serão melhores analisadas. Então, eu tenho que, a princípio, dentro deste básico em teologia, abrir a janela do conhecimento e te dar estas visões dentro disso que estamos falando. Então, não tem como nós prosseguirmos com a antropologia sem você ter esse entendimento da natureza humana, tanto tricótoma como dicótoma, como monótona. Apenas uma brincadeira para descontrair. Então, vamos lá. Tricotomistas. Tá? Então, nós temos aqui essa divisão do homem, né? Essa divisão aqui do homem. Então, nós temos aqui o material e o imaterial. Tá? Deixa eu dar uma apagada aqui, senão que não vai dar para fazer. Nós temos aí a visão dos tricotomistas. E aí nós temos aqui, vamos dividir aqui, a melhor. Né? Vou fazer uma divisão aqui, a melhor para você entender melhor aí. Então nós temos aí o espírito, no hebraico, ruá. Hebraico, espírito, no hebraico, ruá. Hebraico, ruá. Nós temos aqui no grego, vamos colocar aqui, no grego. Então temos aqui no hebraico, temos aqui no grego. Então, espírito no hebraico, ruá, no grego, pneuma. Pneuma. No hebraico, ruá, no grego, pneuma. Aí temos a alma, no hebraico,
Nefesh, no grego psique. Então temos aqui o Nefesh. Nefesh, com CH. Nefesh. E no grego psique. Ok? Psique. E temos o corpo físico, que no hebraico é Belev. Belev no hebraico. E no grego, soma. No grego, soma. Ok? Tem tudo bem? Então, vamos dividir aí. Psique. Aqui é no hebraico. Aqui, aliás, que é no grego. E aqui é no hebraico. Então, no hebraico, alma. Ruá. No grego, pneuma. O espírito, né? O espírito, ruá. No grego, pneuma. A alma, nefesh. No grego, psique. O corpo, no hebraico, belev. No grego, soma. Então, temos aí os três. Anota isso aí. É bom você ter isso aí em mente. Ok? Por quê? Porque nós vamos falar um pouco sobre isso aí. No pneuma, né, nessa divisão aqui espiritual, aqui está a percepção, ó, aqui é a sede. O espírito é a sede da percepção, ó, percepção espiritual. Percepção espiritual, ok? Consciência espiritual, consciência espiritual. É a sede da consciência espiritual, da percepção espiritual, da adoração, né? Da adoração, comunhão, ó. Adoração, comunhão. Tudo isso aí está ligado ao espírito. E aqui está ligado ao espírito. No grego nós usamos, né? É amor, ó, amor ágape. Ok? Então, o amor ágape. O amor ágape, ele é proveniente de uma vida espiritual. Então, o amor ágape provém do espírito. Tá? Anota aí. Da alma, o psique, a alma, aí está o âmbito da personalidade, caráter, temperamento, né? É o âmbito mental, é aquele âmbito que tem consciência de si mesmo. Então, aqui é o âmbito espiritual. O psique é o âmbito que tem consciência do si mesmo. Aqui é no âmbito do si mesmo. O si mesmo. Então tem aqui a personalidade, caráter e o temperamento. O âmbito do si mesmo. Aqui é o si mesmo. O psique. Aqui está o amor. O amor. Ó. Storge e o filéu. É o amor fraterno, né? O amor fraterno e o amor familiar. Então ele está incutido no psique, na alma. Essa conexão da alma. Então, quando você tem essa conexão de família, pai, mãe, filho, que é o amor storge, do grego storge. Isso aqui é o familiar. Familiar. E esse aqui é o fraterno. Tá? Esse aqui é o amor do Yod-He, Vav-He, que é o amor de Deus. Então nós temos aqui na alma
aonde opera o amor familiar e o amor fraterno, essa conexão do amor familiar e o amor fraterno. E aí temos aqui no corpo, Belev, né, que é a estrutura do corpo físico. A estrutura, estrutura do corpo físico. Ok? A estrutura do corpo físico. E aqui entra os instintos. Instintos físicos. Né? A vida através dos sentidos. Dos sentidos, né? Aí sentidos, aí temos aqui os sentidos do corpo físico. Audição, visão, tato, paladar. Audição, visão, tato, paladar e olfato. São 5 sentidos do corpo. Então aqui nós encontramos isso, tá? Vai anotando aí. Belev. Estrutura do corpo físico, os instintos físicos, a vida através dos sentidos. Né? E aqui temos o amor, do grego eros. Okay? O eros, que é ligado ao físico. O prazer físico, né? Então aqui tem a ver com o prazer físico. Tá? Então faça isso aí. Vamos estudar isso aqui mais para frente, mas faça aí. Nós vamos falar isso aqui de um por um, tá, irmãos? Vamos falar de um por um. Fica tranquilo, nós vamos ter as nossas aulas e nós vamos falar de um por um disso aqui. Mas é bom você entender o amor ágape, que provém de Deus, através do Espírito, é onde vai ser gerado o fruto, né, do Espírito. Uma pessoa que não possui o Espírito de Deus não pode gerar o amor ágape, porque esse amor ágape, que é um amor incondicional, o amor de Deus, é gerado por Deus no homem pelo Espírito de Deus. Então, sem o Espírito de Deus, o homem não tem comunhão com Deus, ele não está conectado a Deus. Ó. Ele não está conectado a Deus. Ele não está conectado a Deus. Ó. O homem sem Deus, ele não está conectado a Deus. Então, o amor ágape é o amor, ele é Deus, porque Deus é amor. Ó, Deus é ágape. Deus é ágape. Então, o que acontece com esse amor ágape? Se o teu espírito, por causa do pecado, da consequência do pecado, está sem conexão com Yahweh, não tem como você produzir o amor de Deus. É isso que muitas pessoas não entendem. Ah, mas aquela pessoa não é cristã, ela não é serva de Deus, ela não tem o Espírito de Deus, ela não se entregou para Deus, ela não se reconciliou com Deus, então não tem como ela ter o amor de Deus. Ah, mas ela ama, ela dá o seu dinheiro aos pobres, ela pode distribuir toda a sua fortuna. Paulo escreveu sobre isso em 1 Coríntios capítulo 13. Mesmo que eu distribua toda a minha fortuna aos pobres, mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver ágape, nada disso se aproveitaria. Mas como dizer que uma pessoa que ajudou o próximo, uma pessoa que deu dinheiro, que deu cesta básica, que deu guarida, como dizer que uma pessoa dessa não tem amor? Ela tem amor, ela tem, mas não o amor de Deus ágape.
ela não tem o amor ágape, ela tem o amor fraterno. Ó, isso aqui ela tem. Isso aqui tem o amor fraterno, o amor storge. Ela ama o seu irmão, ela ama a sua mãe, ela ama a sua família, o seu primo, o seu tio. Isso é o amor storge, o amor familiar. Ela tem esse amor familiar? Tem. Ela fez uma caridade, ela ajudou uma pessoa, ela tem um amor fraterno. Só que esse amor é uma característica da alma. Qualquer pessoa pode gerar esse amor. Mas o amor de Deus, nós estamos falando do amor ágape, o amor de Deus. Este amor de Deus, para gerar este amor, tem que ter Deus. Porque tem que ter essa conexão com Deus aqui, ó, de volta novamente, para que o amor ágape possa vir e habitar no teu espírito e o seu espírito produzir o amor. Por isso que a igreja, quem aceita Cristo não tem escolha. Amar é praticar. Você não vai chegar diante de Deus e dizer que você não teve como exercer o amor de Deus, porque a essência de Deus está em você. Como que você diz ter a essência de Deus e você não senta do lado da irmã que falou mal de você? Porque o amor de Deus tudo suporta, tudo crê. Olha, é forte isso. E aí quando você vai ler lá a carta do apóstolo Paulo, Paulo está falando sobre isso aqui, ó. O amor ágape, ele não está tratando do amor fraterno, do amor familiar. Ele está dizendo, não adianta você ter esse amor aqui, ó, e não praticar o amor de Deus. É como se você não fizesse nada. Como se não fizesse nada. Aí você vai entender o que Paulo disse. Mas isso aí é outra matéria. Tá? Então, quando você aceita Jesus, essa conexão é refeita e o Espírito Santo vem morar aqui, ó. E o Espírito Santo é amor. Aí você passa a ter o amor ágape de Deus. Aí essa pessoa poderá exercer o amor ágape. Como que ela vai exercer o amor ágape? Através do fruto. Tá? Mas o fruto do Espírito é amor. Gálatas capítulo 5, versículo 23 a seguir. É isso aí. Mas o fruto do Espírito é amor. Então, o fruto do Espírito é o quê? Ágape. Porque o próprio Deus reconectou a conexão e agora você passa a ter o fruto do amor. E aí o fruto do amor é ágape, é amor, né? O fruto do Espírito é amor. O amor benigno, né? O amor domínio próprio. E aí vai lá, isso é matéria para próxima outras aulas, né? Então, mas vamos tratar sobre isso. Mas é bom você ter isso em mente já. Então, no Espírito se produz o amor ágape. Se não tiver a comunhão, se não tiver o Espírito, então não tem como produzir o amor ágape. Não produz. Tá? Não produz. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que não tem comunhão. Então ela não produz o amor ágape. O amor de Deus, para produzir o amor de Deus, tem que ter a conexão espiritual restabelecida para com Deus. Porque a palavra do Senhor já diz que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Por isso não sois abençoados. Então, o pecado faz divisão. Tá? Então tem que restabelecer essa conexão. Então, vamos falar sobre isso mais para frente. Então, temos aqui, agora, o amor storge, o amor filéu, faz parte do psique, está dentro da alma. E temos aí o amor eros, que é a atração física. É o amor através da atração física. Então, o amor eros que está ligado ao corpo. Faça as anotações aí, isso é muito importante, para que você possa concluir essa matéria, tá bom? Então nós vemos que a alma
né? A casa, o corpo é a casa da alma e do espírito até a morte. Então, o corpo aqui, ó, ele é o receptáculo, como eu já falei para os irmãos. O corpo aqui é o tabernáculo. E o corpo, ele suporta a alma e o espírito. É como se aqui, ó, Santo dos Santos e o santo. E o corpo é o pátio. Então, quando você vê lá o tabernáculo, como é que vê lá o tabernáculo? Tem o pátio, ó, tem o pátio. E o pátio é a casa, né? É a casa que comporta o santo e o santíssimo. Aí tem aqui, ó, o santo, ó, o santo e o santíssimo. E aqui é o pátio. O pátio comporta tudo. Então, o pátio não é mais um segmento. Não é um segmento. No próprio tabernáculo, Deus já dá a entender. Então, o pátio não é um segmento da alma e do espírito. O pátio é a casa. Então, ó, aqui é a casa, é o lugar, o espaço demarcado aonde Deus plantou o jardim. Olha aí que coisa linda, né? Então, aqui é o Éden. Olha que coisa interessante. Aqui é o Éden. E Deus plantou um jardim no Éden. No Éden. Deus plantou, ó. Plantou no Éden. Olha. No Éden. Então está plantado no Éden. E Deus vai plantar no Éden o seu jardim. Onde vai fluir os 4 rios que vai levá-lo para a glória de Deus e para viver essa conexão entre você e Deus, né? Então é coisa gloriosa. Então marca aí essa divisão, tá ok? Para você prosseguir aí. Então temos aí essa divisão. Vamos lá. Então vamos apagar aqui. Você já marcou isso aí, tá? Relacionou. Então nós vamos seguir nesta visão aqui, tá bom? Corpo, alma, espírito, a percepção espiritual está no espírito. Nós cremos nessa divisão, Hebreus 4:12, há uma divisão entre a alma e o espírito. Ok? E temos aí que nós nos santifiquemos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Depois nós vamos ver mais coisas, depois nós vamos falar mais sobre isso aqui. Então anota aí, tem coisa gloriosa ainda para nós falarmos aí. Nós vamos falar sobre a personalidade que está na alma do homem. Bom, então vamos lá. Continuar aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode formular aí a sua pergunta, tá bom? Mas eu peço para você, às vezes a pessoa faz pergunta que eu estou explicando na própria aula. Então, se você tiver alguma dúvida, para o vídeo, volta aí um pouco o vídeo, tá? Volta aí o vídeo um pouquinho, assiste com mais calma, dá uma pausa, faz um estudo, vê com mais procedência aí, tá bom? Personalidade, caráter e temperamento. Personalidade, caráter e temperamento. Personalidade, caráter e temperamento. Nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Agora as horas já se deram. Mas na próxima aula nós vamos falar sobre personalidade, caráter e temperamento. Então fique conosco e não perca aí a próxima aula. Até lá!